Bom, estamos no mês de fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2026, e eu vou estar passando um vídeo informativo sobre ciclismo e algumas coisas que eu faço um desempenho, algumas questões que eu coloco à tona aqui, referente a bicicleta, suas finalidades, né? No meu caso é somente transporte, mas conta a tecnologia, a tecnologia nada mais é que a viabilização do projeto, com o seu design, com sua técnica. E no ciclismo atualmente isso está custando muito caro. Então muitas vezes eu busco peças e faço adaptações e depois posteriormente faço o teste para ver se é adequado, tá sendo a sua funcionalidade dentro dessas questões. Bom, eu vou mostrar aqui um equipamento de transporte, uma bicicleta, né? E ela não tem nenhum outro tipo posso dizer assim, acessório, a não ser os três fundamentos do ciclismo, que é a relação, o quadro e as pernas do ciclista. Esses são os principais fundamentos do ciclismo que eu costumo estar sempre colocando aqui para todos vocês. O puro ciclismo. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou mostrar o equipamento, mostrar as adaptações que poderiam ser melhores, mostrar também, tá falando ou comentando sobre as questões da tecnologia ingressada dentro da bicicleta, até quanto chega o preço numa bicicleta por simples observação, uma simples dedicação à viabilização aos ciclistas do Brasil. Eu não estou falando de fora, estou falando do Brasil. No Brasil que nós não temos nada. No mercado brasileiro que fala sobre alta tecnologia, se fala sobre performance, se fala sobre a disposição da dinâmica de velocidades, nada, não temos nada. Mas tá aqui eu para poder estar pedalo já há muito tempo, desde adolescente, então eu vou estar, costumo sempre fazer modificações, assim, já postei, tem um blog, mas é pouco, e alguns vídeos também sobre isso aí. Bom, caminhando aqui, eu tenho um quadro que é italiano, né, mas ele passou por um tempo, onde que depois que ele passa por um tempo, simplesmente pegam e colocam coisas melhores na tecnologia, né, e é uma coisa atraente, porque o formato é menos peso, quanto menos peso, melhor o desempenho. Não é muito bem assim não. Existem outros cálculos que fazem com que você aumente essa questão de dinâmica e de velocidade. Então tá, quando eu direciono isso aí, a minha preocupação maior também é essa, mas a minha outra preocupação é você focar esse dispositivo, que a manobrabilidade em ciclismo, ela também está abandonada, está por fora. Então eu só vou colocar uma ideia que eu tenho, poderia ter peças para poder estar fazendo esse tipo de melhoria na tecnologia, mas infelizmente isso custa muito caro por algo que não é tão caro assim, né? Mas você não encontra pessoas capazes de estar fornecendo por um preço justo, já que você vai se transportar numa bicicleta, usar a via pública, ocupar menos espaço, não poluir, e outras coisas mais, não poluir o ar, principalmente esse, e você acaba tendo que ter as mesmas questões até de uma pessoa que inventa, porque quem está nesse mercado cria peça e tira a patente das peças. Por quê? Porque senão o outro vai lá e copia. Aqui tem muito disso aí, todo mundo quer copiar. E muitas vezes você acaba não tendo um respeito, uma valorização dentro desse mercado, dentro desse mundo. Não é diferente das máquinas, não é diferente dos automóveis, não é diferente de muitos outros. Mas quem já está lá em cima, para ele é muito pouca coisa. Isso aí não tem significado nenhum. Mas para quem está lá embaixo, no Brasil, isso praticamente, essa abordagem não existe. Eu vou estar colocando aqui a minha tentativa ainda. Estou fazendo as formulações para não ter erro, porque quando você vai na manobrabilidade,
tem que estar tudo bem apertado, bem justo e não pode ter folgas, porque senão você perde o rumo, né? Perde o controle. Acho que talvez uma das principais questões da dinâmica da velocidade é justamente a direção que você vai estar tomando para você calcular o tempo com uma segurança, né? Para você melhorar esse desempenho, né? Do caminho, do percurso que você vai enfrentar lá na sua frente até o final, para você ter uma ideia do que pode estar acontecendo, né? Antes de tudo, uma pessoa que sabe o que está fazendo, sabe onde está correndo, sabe a pista, conhece bem, conhecedor da pista, é aquele que vai conseguir iniciar o começo e chegar com segurança até o final. Então ele tem que conhecer esse percurso, tem que saber o que está enfrentando, e mesmo se de repente tiver uma abordagem que ele encontre dificuldade, ele possa ter uma ação muito rápida e evasiva. Tem que estar treinado para isso, porque a velocidade ela não é muito baixa, não chega a 10, 20 km. Nós estamos falando velocidades de 35 km para cima, né? Então essa velocidade quando aumenta também, tem que aumentar gradativamente a atenção. Algumas vezes não dá tempo, e aí você pode sofrer algum incidente ou acidente ou um sinistro. Então vamos estar dando continuação aqui. Bom, eu fiz essa bicicleta, ela tem um quadro italiano, quem não sabe, mas ela é se não me engano, uma Pinarello. Eu estou fazendo a montagem das rodas, não vai ser essas rodas, mas vai ser rodas um pouco mais, com uma performance de velocidade um pouco maior, mas essa aqui é a básica, tá bom, né? Por enquanto estou fazendo os testes. Qualquer kit você monta um kit de jogo de rodas e ela pode ser acrescentada em determinados quadros, né? Bom, a relação também não é essa, ela vai estar usando um outro tipo de... Agora, quando a gente chega aqui, ó, já começa a ver que é um pouco a qualidade das peças, elas são melhores, mas também são muito caras, né? Principalmente quando a gente chega aqui, ó, que é aquele pessoal que gosta de fazer triatlo. Essa aqui é uma adaptação que eu fiz, né? Essa adaptação, ela consiste em peças antigas, que tem a mesma medida de bitola, quer dizer, o mesmo diâmetro, ela cabe, né? Ela calça. A gente pode até colocar uma outra peça interna para poder fazer o devido aperto, mas é só para vocês entenderem mais ou menos que determinada questão aqui, que eu sempre estava com vontade, na questão de aerodinâmica, eu costumo dizer assim, que você, quando você já ganhou velocidade, você diminui o atrito e você tem que se encolher numa forma aerodinâmica e enfrentar isso tudo. Bom, esse guidão aqui, eu fiz um corte, é um guidão também italiano, porque os italianos são muito bons em peças, né? E acabou me sobrando isso aqui, ó. E eu acabei cortando embaixo, que necessariamente a parte de baixo não presta pra mim, não serve. A força eu posso estar tirando do meio, mas em cima depende muito do jeito, né, que a pessoa enfrenta essas formas de pegada no guidão, né? Então, eu tenho comigo, eu tinha um outro tipo de guidão, que ele era muito diferente e era de uma bicicleta estática, inclusive da Caloi. E eu fiz ele numa posição invertida, porque ele tinha o formato da sua moto tem uma leve caída, então ele tinha uma leve caída. Não consegui encontrar outro igual. Tento, mas eu ainda não consegui. Mas esse aqui, eu percebi que o desenho dele também foi interessante, principalmente no trocador de guidão. Mas aqui em cima não vai ser possível fazer a mesma coisa, porque quem faz triatlo, aquela parte de cima ela tem controlador também. Ela tem os controles aqui de cima do câmbio, né? Para você ter uma viabilidade mais de não perder o tempo e ficar deslocando a atenção para trocar a marcha, né? Então aqui eles têm essa performance de triatlo. Então eu fiz por enquanto um experimento, estou fazendo uma devida regulagem e posteriormente eu vou estar fazendo o devido teste para saber se funcionou ou não. Ainda falta aperto nas peças,
Poderia ter uma peça mais reduzida, mas ainda não consegui. Eu consegui reduzir o máximo dela por uma adaptação que eu fiz. Então, ficou nesse formato aqui, ó. Bom, essa era uma vontade minha, porque esse quadro já ficou mais de um ano aqui na frente parado e eu tava com muita vontade de andar nela, e me parece que esse ano eu vou realizar essa com muito pouco recurso, mas sim utilizando peças que já tinham no mercado, simplesmente fazendo uma adaptação futura, e deu muito certo, foi muito viável. Só que poderia ser melhor? Poderia, claro que poderia ter peças, só que eu não encontro pessoas que estão dispostas a estar viabilizando esse tipo de projetos. Então eu mesmo vou fazer meus próprios projetos, porque quando eu tive o primeiro modelo de bicicleta que eu fiz, ela tinha uma dinâmica muito alta, né? Então realmente eu obtinha muito sucesso. Esse projeto novo, que é o segundo projeto, é bem possível que ele vai ser muito melhor. Mas a gente vai aguardar o próximo capítulo e sejam bem-vindos a Ouroboros. Valeu, obrigado e um abraço para vocês aí.